grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. Hoje nós vamos abordar aqui muita coisa interessante, mas eu queria começar falando aqui, pouca gente, algumas pessoas sabem, eu tive o começo da carreira lá em São João da Boa Vista, na década de 70, né, e faz muito tempo, né, e a gente trabalhou junto com o Luiz Roberto Demúcio, que hoje ele é o narrador top de linha da TV Globo, né. E o Luiz é um cara genial, né? Um cara que manteve as origens dele, a humildade, a simplicidade. É um cara extremamente carinhoso com os amigos e até hoje a gente mantém contatos, né? Quando a gente viaja para transmitir jogos aí do Campeonato Brasileiro, de vez em quando a gente se cruza pelos caminhos do esporte. E o Luiz sempre faz alguma referência àqueles amigos das antigas com ele, né? Aqueles que participaram do início da carreira dele, e ele nunca se esquece disso. Aliás, ele manteve sempre essa humildade, o Luiz manteve sempre esse carinho, né? E nunca se esquece das origens dele, né? E ontem ele participou do programa Conversa com o Bial, né? Que é apresentado pelo jornalista Pedro Bial, e ele participou falando, entre outras coisas, do início da carreira dele, né? Ele fez uma referência à minha pessoa, né? O que eu me senti muito orgulhoso, né? Porque estava meio fora do contexto. Quando apresentou ali a imagem para fazer um registro do início da carreira dele, bastava ele falar, né? Que foi ali no início e tal, mas ele fez questão de falar da minha presença, da presença de um outro radialista, o Basílio Bizzi, né? Que estava ali ao lado. Então a gente fica muito satisfeito, muito feliz por essa lembrança. O Rogério Fonseca, que é o coordenador técnico aqui da TV, ele ficou sabendo, fez um recorte exatamente nesse pedaço, e eu vou mostrar para vocês, e quem não ficaria satisfeito, né, com o ícone hoje, Luiz Roberto Demúcio, falando desse amigo aqui na TV Globo. Vamos lá. E aí a gente montou um jornal lá em São João da Boa Vista, que também é uma expressão que pouca gente do jornalismo de hoje vai associar, que era um bissemanário. E eu só escrevia de esporte. E aí um sujeito me levou para ler a coluna que eu escrevia de esporte. No rádio. No rádio, mas, olha, é para ler a coluna, hein? Nem um caco. Ao medo, né? E aí eu lia a coluna. E pior que era o jornal de domingo, eu lia no sábado, era um programa de sábado. Mas tudo bem, né? Spoiler do jornal. Spoiler do jornal. Virava, divulgava, né? Mas aí eles ouviram a tua voz e falaram, esse cara tem que ficar Foi aqui. isso que aconteceu. Olha, cara, o Pinto no Lixo transmitindo, o seu parceiro Francisco Arter mandou essa foto. Isso é muito... Ó, Piau, nessa foto, os dois companheiros, o que está com os fones, Ailton Fonseca, que trabalha hoje em Poços de Caldas, está numa rádio em Poços de Caldas. Do lado esquerdo, o cara que era o narrador. E ele deixa de narrar, porque ele trabalhava numa instituição financeira, num banco, e era diretor, ele foi transferido para muito distante de São João da Boa Vista, né? Inclusive essa cabine que não existe mais, agora é cabines de imprensa Luiz Roberto Demúcio. Tem? Obrigado, gente. Obrigado ao Luiz Roberto também, né, que fez essa referência aí ao amigo. Inclusive o Luiz é meu padrinho de casamento. Eu sempre brinco que o Luiz foi meu padrinho de casamento nos tempos das vacas magras. A minha vaquinha continua magra até hoje, a do Luiz está bem gordinha, né? Mas ele não esquece dos amigos, né? E eu tenho muitas mesmo, passagens com o Luiz Roberto, nas viagens que a gente fazia, às vezes em férias, fomos para o Rio de Janeiro, em férias, ele nem conhecia o Rio, hoje ele mora no Rio, mas é um amigo que eu conservo e considero até hoje, e certamente ele me considera também, que a gente está sempre trocando ideias e contando um pouco da vida de cada um para o outro. Muito bacana isso, fico imensamente grato por essa lembrança. Ele sempre está lembrando, no Bem Amigos outra vez, ele fez também uma referência, que qualquer dia eu conto para vocês aqui. Bom, mas vamos lá com o programa. Vamos começar falando aqui do Campeonato Mineiro do Módulo 2, até porque dois jogos vão acontecer hoje, é a sequência dos triangulares do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Hoje a URT joga em casa diante do Betim. Olha, os dois estão liderando, hein, com 3 pontos. A URT conseguiu uma belíssima vitória fora de casa. Foi a cidade de Itabira, ganhou lá dentro do Valério por 3-1.
Você viu ontem aqui os 3 golaços que a URT marcou, todos de fora da área. É um time que está aí credenciado a voltar para a primeira divisão. Então hoje ele recebe o Betim lá em Patos de Minas. E o outro jogo envolvendo a outra equipe de Patos de Minas vai acontecer lá em Montes Claros. O Norte Sport, que não começou bem o triangular, perdeu do Aimorés lá em Ubá por 3-1, joga em casa hoje recebendo esse Mamoré, que vem de um empate dentro de casa com o próprio Aimorés. Então é preciso da reabilitação do Mamoré, que se perder agora vai ficar com 1 ponto só e praticamente numa fase rápida, como é um triangular, né? Apenas 4 jogos e com 1 ponto só em 2 jogos fica difícil. E da mesma forma o Norte Sport, se voltar a perder hoje em casa, é mais difícil, mas pode acontecer. Praticamente vai dar adeus ao acesso para a primeira divisão. Ele que nunca esteve na primeira divisão. É uma dissidência do antigo Montes Claros, mas é outro time, outro CNPJ, outra diretoria, não tem nada a ver com Montes Claros. Então nunca esteve na primeira divisão. O MOC sim, o Montes Claros sim, mas o Norte Sport não. Então precisa, é um time que tem uma estrutura legal, tem empresários, tem uma SAF bem forte, né? Uma sociedade anônima do futebol bem calçada com empresários de primeira qualidade, mas precisa ganhar. Se não ganhar, também praticamente vai dar adeus. Aliás, vamos conferir as classificações. No grupo A, nós temos aí no grupo da URT, como eu falei, os 2 em primeiro, exatamente iguais. Um jogo, uma vitória, saldo de gols de 3 e nenhum gol, o saldo 0, né? Saldo de gols pró 0. Aliás, 3 saldos de gols, é o que eu quero dizer. E a URT também. E na última posição o Valério, que parece que o cavalo já passou arriado para o Valério. E no outro grupo, é um grupo que já está mais ou menos definido aí, com o Aimorés mais na frente. Empatou 1 fora de casa, ganhou outro em casa, mas é o único time que jogou 2 vezes no grupo. Então tem 4 pontos, o Mamoré tem 1, mas tem um compromisso difícil fora de casa. Pode chegar a 4 também, mas pode parar por aí. E o Norte Sport, que precisa ganhar para fazer os primeiros 3 pontos, por enquanto tem 0. É a história do módulo 2 que nós estamos acompanhando, porque a Caldense participou e a gente quer saber quem é que vai voltar para a primeira divisão. Falando agora do judô da Caldense, a gente sempre enaltece aqui algumas categorias que têm sido brilhantes aí, não só no cenário da própria cidade, como também e principalmente dentro do próprio clube, né? Dentro da própria Caldense, que ela tem inúmeras modalidades, né? Modalidades olímpicas, o basquete, o vôlei, o judô, e isso é muito importante para a vida de um clube, né? E claro que está devendo um pouquinho no futebol, mas isso é uma questão que nós já abordamos, já falamos muito aqui, né? Então vamos enaltecer o que está funcionando legal dentro da Caldense. E sem dúvida alguma que no dias 4, 5 e 6 de julho, no Centro de Aperfeiçoamento Técnico 3 da Federação Paulista de Judô, o evento contou com a participação de atletas e técnicos de diversas regiões do estado de São Paulo. E o objetivo é o aprimoramento técnico, a troca de experiências, bem como o contato com as modernas metodologias de treinamento e a preparação física e a prática de lutas é levada muito ao extremo nesses dias, onde os participantes eles ficam, vamos dizer assim, alojados, né, se alimentam no local em pequenos intervalos. Agora, no restante, participam aí de dois treinos por dia. E a Caldense esteve presente, com 7 atletas que se destacaram pelo nível técnico que apresentaram. Participantes, o Sensei Júnior, Giovanna Del Roveri, a Érica Suzuki, o Davi Infante, o Ulisses Kelly, o Davi Brito, o Eric Batista e o Emanuel Damaso. Parabéns à modalidade do judô da Associação Atlética Caldense, que continua brilhando por aí, e é isso que a gente sempre está enaltecendo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos para um pequeno bloco de intervalo,
Daqui a pouquinho eu volto, porque tem muito mais história para a gente contar aqui, inclusive com o próprio especializado da Caldense. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta e vamos continuar falando um pouquinho mais aqui do especializado da Caldense. Ainda o assunto ainda é voleibol. Agora eu vou falar da equipe sub-17 de voleibol, que venceu fora de casa, viajou até Atibaia no último domingo, e onde enfrentou a equipe do Atibaia e conquistou uma vitória por 3-1. 3-1 para o vôlei sub-17 da Caldense, e com o triunfo a equipe se mantém em busca da classificação para a Série Ouro. Inclusive o técnico Tomás Fonseca, que é Fonseca, mas não é parente meu não, né? Mas a origem é a mesma, né? Um pouco lá de Portugal, um pouco da Espanha, e todos os Fonseca que hoje residem no Brasil são oriundos de uma mesma origem, né? De uma mesma família, vamos dizer assim. E ele disse que está satisfeito, que a equipe se comportou muito bem, que houve um desvio de percurso no terceiro set, mas o time se reabilitou e mostrou muito equilíbrio. É porque no primeiro set a Caldense ganhou de Atibaia por 25-14. Segundo set, 25-20. E aí vacilou no terceiro. Perdeu por 25-20. E foi para o tie-break. E, na verdade, tie-break não. Foi para o quarto set, né? E a Caldense ganhou por 25-18. Então, parabéns aí ao voleibol sub-17 da Caldense, que mais uma vez obter um grande resultado nas competições que tem realizado por aí. Bom, já que estamos falando lá da Caldense, vamos lembrar também do futsal, né? E o futsal sub-9 da Caldense, que goleou, está classificado para a próxima fase da Lidarp. Nós vamos ver o time aí, inclusive alguns garotos, né? Na noite da última segunda-feira, a equipe sub-9 de futsal da Caldense enfrentou jogou contra a Divisa Nova, e a partida do grupo A foi válida pela primeira fase dos jogos regionais de futsal da Lidarp, né, a Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, e na categoria futsal livre, e a veterana venceu de goleada, foi 10-4, com gols do Arthur Munari, fez 1, o Bento Bertozzi marcou 5, o Davi Ferral fez 1, Francisco Barbosa fez 1, a Olívia Loureiro fez 1, e o Vitor Jerônimo marcou 1 também. E o Zé Alves marcou os 4 gols do time adversário. Então, para o jogador Bento Liano Bertozzi, que atua aí à frente do grupo, as duas equipes estavam pressionando uma a outra no início do jogo, mas deu Caldense. Então, acionada pelo técnico Olívia Cunha Loureiro, entrou em quadro e marcou o dela, inclusive, né? Acionada pelo técnico. Aí é isso que eu queria dizer. A Olívia, né, que é a garota que participa aí do grupo, e a atacante se diz muito feliz em ajudar a equipe nessa goleada, marcando um gol. Parabéns aí, então, o time, ó. O Arthur de Lima Munari, o Bento Liano Bertozzi,
o Davi Andrade Fernal, Davi Miguel Ramos da Silva, Davi Prado Siqueira, Diogo Bastos Bertozzi, Alfaia Durante, é o nome dele, Felipe Bastos Bertozzi Alfaia Durante, Felipe Teixeira Naldoni, o Francisco Bernardini Barbosa, o Joaquim Alves Garcia, o João Pedro Dias de Souza Leite, o Matheus Mendes Ferreira de Carvalho, a Olívia Cunha Loureiro e o Vitor Henrique Jerônimo. Parabéns aí a foto, essas fotos que vocês viram, é do Luciano Santos, que também fotografa para a Associação Atlética Caldense. Parabéns então, o futsal sub-9 da veterana, que está em evidência e a gente sempre está trazendo esses detalhes aí. Olha, antes da gente ir para mais um intervalo, vamos falar da Copa do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil. Ficaram alguns jogos pendentes, principalmente os jogos envolvendo equipes lá do Rio Grande do Sul, né, porque teve aquela tragédia, né, gente, lamentavelmente, que os estádios, inclusive os centros de treinamento, foram inundados pela lagoa do Rio Guaíba. É um lago, né, mais conhecido por rio. O Rio Guaíba inundou toda a cidade, praticamente parte ali das margens do Rio Guaíba, onde ficam, inclusive, os estádios do Grêmio e do Internacional, os CTs do Internacional. Eu conheço, inclusive, os dois estádios, o antigo, o novo, conheço o Beira-Rio, os CTs do Inter ficam ali ao redor do próprio Beira-Rio, inundaram. O aeroporto inundou, não teve como ter sequência de jogo, o embarque das delegações ou desembarque, ficou complicado. Então agora estão sendo repostos os jogos da terceira fase. E nós teremos hoje, né, um jogo entre dois gaúchos. O Internacional já está jogando novamente lá no Beira-Rio, recebe o Juventude, que é uma pedra no calcanhar de qualquer time grande lá do Rio Grande do Sul. Então tem a verdade que foi vice-campeão gaúcho. Então está sendo aguardado com muita expectativa. É o primeiro jogo, hein? O segundo entre ambos vai ser realizado no fim de semana, para já matar esses dois confrontos aí. E tem mais jogos que ao longo da semana nós vamos relatar aqui, tá bom? Dentro da terceira fase ainda, sempre envolvendo equipes lá do Rio Grande do Sul. Então é isso, olha, vamos fazer o seguinte, vamos aí para mais um pequeno bloco de intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, porque ontem teve Copa América, hoje também tem brasileiro da Série A, da Série B. Daqui a pouquinho você vai tomar conhecimento de tudo isso aí. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Eu estava falando do voleibol da Caldense, mas deixei uma matéria para colocar nesse bloco aqui, que é sobre o Sub-14 do vôlei feminino da Caldense, né? Porque a equipe feminina de vôlei Sub-14 da veterana enfrentou mais uma rodada da Liga de Campinas. Os jogos aconteceram no último sábado, jogando contra a ABB de Limeira. Aconteceu lá na sede social do clube, sob orientação da técnica Amanda Duarte. Amanda, que é filha do nosso simpático Paulão, ex-goleiro Paulão, né, que é um amigo nosso, Paulo Roberto Duarte. Ela que foi grande jogadora de vôlei também. E as jogadoras começaram a partida com um certo nervosismo, resultando em dificuldades no primeiro set. No decorrer do jogo, as atletas conseguiram se recompor, equilibrando os dois sets seguintes, e com isso a própria treinadora ficou satisfeita. Ela chegou a dizer que da qualidade das meninas de Limeira,
mas que o time dela acordou em tempo de mostrar mais força, embora tenha perdido pelo placar de 3-0. Os resultados foram 25-10 no primeiro jogo lá para a Associação Atlética Banco do Brasil de Limeira. Depois 2 sets equilibrados. 25-22 de novo para Limeira. E o último set também 25-22. 3-0. O time tem a Lavínia, a Alice, a Isadora, a Mariana, a Ana Alice, a Nanda, a outra Lavínia, a Luna, a Hanna, ou Ana, não sei como é que é a pronúncia, a Manuela, a outra Manuela, a Mariana, outra Mariana, né, gente? A Rafaela e a Mayra. Tá dado o recado do voleibol sub-14 feminino da Caldense, que tem qualidade, né? Enfrentou uma equipe muito forte, mas mostrou qualidade depois de um primeiro set ruim, equilibrou, mas não foi feliz no resultado final. Bom, queria falar aqui também do Campeonato Brasileiro da Série B, porque um jogo aconteceu ontem pela Série B, né? Ontem nós tivemos a realização do último jogo daquela rodada que nós tínhamos informado ontem. E o Mirassol, eu falei da dureza que é jogar contra o Mirassol, lá em Mirassol, na região de São José do Rio Preto. E o CRB veio das Alagoas e conheceu a derrota, o Mirassol ganhou por 1-0. Depois desse jogo, agora uma classificação definida aí, depois dessa rodada. Vamos conferir? A gente tem o Santos ainda líder, junto com o América com 25 pontos. O Vila Nova tem 24 e o Sport tem 23 pontos. Essas 4 equipes, hoje elas estão ali na zona de classificação, já que 4 sobem para a primeira divisão. Claro que falta muita água ainda para passar embaixo dessa ponte aí, né, gente? Mas, enfim, já estão ali mais ou menos qualificados. Um campeonato muito equilibrado. Ó. Você vê que o Avaí, que é o 5º colocado, tem 1 ponto. Tem o mesmo número de pontos, aliás, do Sport, que é o primeiro ali, que é o último entre os 4 classificados. Aí vem o Mirassol, vem o Novo Horizontino, o Operário, que é lá de Ponta Grossa, no Paraná, o Goiás, o Coritiba, o Ceará, aí tem a Chapecoense junto com a Ponte Preta, o Botafogo de Ribeirão e o Paysandu, e o primeiro fora da zona vermelha ali, o Amazonas, tem 16 pontos. E na zona vermelha, que são aqueles que, se não melhorarem, vão cair, é o CRB, o Brusque, ambos com 13, o Ituano tem 11, e o Bugre, o Guarani, gente, está na última posição, correndo sério risco de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Série A, vamos conferir a Série A? Vamos começar com a classificação do Brasileirão. O Flamengo lidera com 31, aí vem o Botafogo e o Palmeiras com 30, e o quarto é o São Paulo, que tem 27 pontos. Esses 4, hoje, seriam os 4 indicados para a Copa Libertadores da América. Além do que, sempre a gente lembra que o primeiro colocado não tem mata-mata, não. O primeiro vai ser campeão brasileiro. Hoje, o primeiro colocado é o Flamengo. Aquela zona azul ali são os times que vão brigar numa eventual pré-Libertadores. Ali está o Bahia, está também o Atlético Paranaense. Pode aumentar o número de vagas dependendo da classificação de times dentro das competições regionais. Por exemplo, o Cruzeiro, que é o 7º, se arrumar vaga lá em cima, ele abre espaço para mais um brasileiro. E aí vai pelo ranking. Na zona, a cor de abóbora, que é a zona da Copa Sul-Americana, estão o Cruzeiro, junto com o Fortaleza, o Bragantino, o Internacional, o Juventude e o Atlético Mineiro. Na zona branca, uma zona neutra, estão Vasco, Criciúma, Vitória e Cuiabá. E na zona vermelha hoje, que são aqueles times que precisam reagir para chegar aí, para fugir do rebaixamento, embora tenha muito campeonato ainda pela frente, mas tem que começar a reação. O Corinthians, o Grêmio, o Atlético Goianiense e o último lanterna, está longe do penúltimo, hein? 4 pontos do Atlético Goianiense, o Fluminense tem só 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Bom, gente, vamos falar dos jogos de hoje. 3 jogos vão acontecer hoje. Hoje tem Grêmio e Cruzeiro,
tem Vasco, o jogo acontece, não sei se já acontece em Porto Alegre, mas é um jogo envolvendo um time gaúcho aí. O Vasco enfrenta o Corinthians lá em São Januário e o Atlético Paranaense em Curitiba pega o Bahia do Rogério Ceni, né? E 5 jogos amanhã. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Goianiense no Allianz Parque em São Paulo, Flamengo e Fortaleza no Maraca, no Rio, Criciúma e Fluminense lá em Criciúma, em Santa Catarina, o Atlético Mineiro na Arena MRV recebe o São Paulo e o Vitória pega o Botafogo lá no Barradão, em Salvador. Então são os jogos do Campeonato Brasileiro. E para a gente finalizar o programa de hoje, a Copa América, né? Vamos ver as semifinais. Ontem a Argentina bateu o Canadá. A gente falou que a Argentina era o time mais credenciado à vitória e ele confirmou a superioridade técnica. Mas até sofrer o primeiro gol, foi um jogo equilibrado. O Canadá chegou a criar algumas situações. Mas a Argentina tem um time arrumado, né? Ainda tem um time arrumado, a campeã do mundo e atual campeã da Copa América. Então vamos ver os gols da Argentina. 2-0. Primeiro gol, esse centroavante aí faz gols também. Ele entrou no lugar do Lautaro, que é o artilheiro da Copa América, com 4 gols. Mas ele também acabou fazendo o golzinho dele. E esse outro aí foi do Messi. O cara ficou dando condição pro Messi lá. Quando saiu já era tarde. E o Messi só desviou. Acho até que essa bola já iria pro gol. Mas ele inteligentemente deu aquele toquezinho sutil para fazer o segundo gol da Argentina. E hoje tem mais um jogo. Hoje tem mais um confronto de sul-americanos da Copa América. Hoje tem Colômbia e Uruguai. O Uruguai está desfalcado, tem um jogador lá que se lesionou, né? Tem lesão muscular, não joga. E tem um outro que foi expulso no jogo contra o Brasil, eu não recordo o nome de jogadores. Jogador estrangeiro tem mais dificuldade de guardar o nome. Mas vocês sabem que joga desfalcado o Uruguai. E pega a melhor equipe, na minha maneira de interpretar, na atual Copa América. Aliás, é um time que está a 27 jogos sem perder. 27 jogos sem perder. É muita coisa. 21 vitórias e 6 empates, que é a Colômbia. Jogão, hein? Vai acontecer hoje às 9 da noite e eu vou assistir, sem dúvida alguma, para contar para vocês aqui a história da definição da última vaga para a final da Copa América. Então é isso. Amanhã estaremos de volta. Até lá e um grande abraço a vocês.